Bom dia para você, bom dia para sua família, seja bem-vindo aqui na Rede Vida. Nós começamos agora a Palavra do Cardeal, nosso encontro semanal com Dom Odilo Scherer, Cardeal Arcebispo de São Paulo. Toda semana, Dom Odilo está aqui conosco, Dom Odilo se dispõe a estar conosco para nos ajudar a refletir, para nos colocar por dentro da vida da igreja. Dom Odilo, bom dia, Dom Odilo. Bom dia, Padre Juarez. E bom dia a vocês todos. Obrigado pela sua presença, sua participação nesse nosso encontro. E a gente saúda especialmente também os padres que nos acompanham nesse nosso programa. Hoje os padres celebram, pregam, anunciam a palavra de Deus. Que Deus os ilumine, os instrua para poderem transmitir a todos com alegria, com sabedoria a palavra de Deus. Olha, nós estamos hoje vivendo o 6º domingo da Páscoa, estamos praticamente indo para o final desse tempo pascal, e o evangelho que hoje nós refletiremos em todas as missas, João 14, 23 a 29, capítulo 14, versículo 23 a 29. O Espírito Santo vos recordará tudo o que vos tenho dito, Dom Odilo. Nós começamos a olhar para Pentecostes, né? Começamos a olhar para Pentecostes. De fato, este é o último domingo propriamente do tempo pascal. Isso. Normalmente, na próxima quinta-feira, estaríamos celebrando a ascensão de Jesus ao céu. Mas como não é feriado no Brasil, então a festa da ascensão é postergada, vai para o domingo que vem. E por isso o evangelho de hoje, ele já nos coloca no contexto da despedida e da ascensão. Os apóstolos percebem, Jesus está falando que vai partir, os apóstolos ficam tristes, né? E Jesus diz, não fiquem tristes, eu vou, mas voltarei a vocês. Eu não deixo vocês sozinhos, olha, essa promessa, não deixarei vocês órfãos, né? Enviarei da parte do Pai o Espírito Santo, Ele estará sempre com vocês. Não se preocupem com o que vocês vão ensinar, Ele vai ensinar isso a vocês. Olha que promessas importantes. Jesus promete estar sempre com os apóstolos, com a igreja. Promete o Espírito Santo como presença contínua aos apóstolos, à igreja. E promete que o Espírito Santo ensinará, instruirá a igreja em relação àquilo que ela deve pregar e ensinar. E por aí, então, Jesus entrega a missão aos apóstolos, sabendo que eles são humanos, são frágeis, né? Eles não são super-homens, mas Jesus garante, eu estarei com vocês, coragem, e os envia em missão ao mundo, com a graça e a força do Espírito Santo. Não só então, mas ainda hoje. Isso nos deve fazer pensar, então, também na situação da igreja hoje. Sim. Isso não mudou. Jesus continua a dizer, eu estou com vocês, eu envio a vocês o Espírito Santo para que ele seja a companhia, seja o instrutor, seja o consolador, seja a força de vocês, seja a sabedoria de vocês, seja o mestre de vocês. Por isso a igreja reza tanto ao Espírito Santo, pedindo que o Espírito Santo assista a toda a ação da igreja. O Espírito Santo a gente chama de alma da igreja, que sustenta a igreja, que faz a igreja caminhar. Às vezes eu noto, Dom Odilo, que às vezes entre nós mesmos, padres, até às vezes uma falta de confiança. A igreja está passando por crise, a igreja... Jacques Maritain dizia que a crise da igreja começou na sexta-feira da paixão, né? Ele dizia, na sexta-feira da paixão. Então a gente não precisa ter medo. E Jacques Maritain era filósofo, né? A gente não precisa ter medo. E a igreja é uma igreja perseguida na sexta-feira da paixão, pelo Império Romano, pelos bárbaros, pela Idade Média, pela idade iluminismo, e agora também, então, a gente não precisa ter medo de que a igreja vá acabar, né? Não precisa ter medo, e tem mais uma coisa que alguém já observou muitas vezes, né? O dia que a igreja não tiver perseguições, tem que se perguntar se está tudo bem, se ela está fazendo o que tem que fazer, porque fazendo o que ela deve fazer, ela vai ser perseguida. Sempre, sim. Sempre. Ela é sinal está no caminho certo, né? Se ela está sendo perseguida, então ela está no caminho certo, porque está no caminho de Jesus Cristo, né? Se ela não mais for perseguida, significa que ela esvaziou o vigor do seu testemunho de Jesus Cristo.
E se tornou aí uma organização, entre outras, mas na medida em que ela der o testemunho vigoroso de Jesus Cristo, do Evangelho, do Reino de Deus, ela vai sofrer perseguição. E é o Espírito de Deus que vai sempre dizer por qual caminho ir também. A gente às vezes pensa que somos nós que devemos descobrir, mas a igreja sempre, não é que ela encontra, ela é mostrada o caminho que ela deve seguir, né? Essa é uma das coisas mais bonitas e mais constantes na vida e na história da igreja. Hoje estamos, talvez, muitas vezes assustados com os problemas que estão acontecendo na igreja, e perseguições, martírios. Pouco tempo atrás, Sri Lanka, Sri Lanka, horrível atentado em igrejas, centenas de mortos e feridos. Em outros lugares, cristãos crucificados, perseguidos, encarcerados. E às vezes a gente, ou as pessoas começam a pensar, nossa, o que está acontecendo com a igreja? Na verdade, isso é um sinal importante de que a igreja está no caminho certo. Por outro lado, as crises não devem nos assustar, porque a igreja não é dos perfeitos. A igreja é santa pelo lado do Espírito Santo que habita a igreja, por lado de Jesus Cristo e pelo lado dos santos que já estão no céu. Mas por nós que estamos na terra, a igreja é pecadora. Todos nós estamos sujeitos a cair, e isto não deve impressionar ninguém. E é claro que ao nosso redor somos cobrados, porque somos pecadores, somos imperfeitos, e o mundo tem razão de nos cobrar. Sim. O mundo tem razão de nos cobrar porque espera ver em nós aquilo que nós pregamos e aquilo que o Evangelho nos ensina. Mesmo quando não acredita, mesmo quando as pessoas não creem, porém querem ver em nós a vida coerente com aquilo que Jesus nos ensinou com o Evangelho. Então, a gente não deve temer se a igreja também hoje tem seus momentos de fracasso, de sofrimento. O Espírito Santo sempre de novo conduz a igreja ao caminho. Isso que a gente tem que ter essa convicção e essa... Se não fosse aí, a igreja tinha acabado faz muito tempo. Sim. Alguém até diz assim brincando, né? Se nós ainda não conseguimos acabar com a igreja, é porque aí realmente tem Deus que está segurando. Realmente é o Espírito Santo que está segurando a igreja, porque se fosse por nós, já tinha acabado com ela. Então isso nos deve dar coragem. Dom Odílio, só para a gente ir caminhando para o final, mas dia 31 de maio a igreja celebra a visitação de quando Nossa Senhora visita, faz um momento de visitar Isabel, né, naquele momento. É um momento muito bonito, que é um momento missionário bonito, né? Maria visita Isabel para levar Jesus, né? Exatamente, é uma festa mariana bonita, a visitação. Maria, depois do anúncio do anjo, Maria grávida, soube pelo anjo que também Isabel estava grávida, ainda não, Isabel não falou isso por WhatsApp, nem Facebook, né? Nem telefone, nada. E Maria teve que saber através do anjo, né? O anjo que foi a mídia social, que contou para Maria que a prima Isabel, que morava a uns 200 quilômetros longe, né? Longe, né? Que estava grávida também, já no 6º mês. Aí Maria foi visitar Isabel. E aí o momento bonito, o encontro das duas mães, que o Evangelho de São Lucas nos relata. O encontro das duas mães, e Isabel já mais idosa, Maria era jovenzinha, Isabel que recebe Maria com imensa alegria, com esta saudação: que alegria receber em minha casa a mãe do meu Senhor. É um encontro alegre, porque a criança pula de alegria, diz o Evangelho. Mas eu queria ficar um pouco nisso. Isabel, neste momento, já faz um ato de fé imenso. A mãe do meu Senhor, nesse caso, é meu Deus. Porque meu Senhor significava meu Deus. E por isso, Isabel, neste momento, veja bem, estamos no início do cristianismo. São Lucas retrata essas palavras de Isabel. Que alegria! Quem me deu essa bênção tão grande de receber em minha casa a mãe do meu Senhor, a mãe do meu Deus? Isso depois, no século IV, no concílio de Éfeso, é que a igreja vai proclamar isso como dogma de fé. De Deus, é verdade. Mas está lá no começo. Olha que interessante. Está lá no começo. A mãe do meu Senhor, Isabel, já reconhece isso lá, antes do nascimento de Jesus.
né? Mãe do meu Senhor, Maria. E aí a exultação, as duas crianças se saúdam. Com alegria, né? Com alegria, e tanto Maria como Isabel sentem a alegria dos dois meninos, né? Ainda não nascidos. E outra coisa bonita, né? Maria que entra na casa de Isabel e enche aquela casa de Deus. Maria é aquela que leva Deus para as nossas casas. É verdade. Olha, só isso é tão importante, tão bonito, né? Também a devoção a Maria, o carinho que devemos ter a Maria. Maria, deixa entrar Maria em sua casa, né? Acolhe a mãe do seu Senhor também em sua casa. Ela não vai atrapalhar ninguém, ela só vai ajudar. A mãe do nosso Senhor, a mãe do seu Senhor, deixa ela entrar em casa, acolha bem, e ela vai só trazer coisa boa para sua casa. Acho que a gente termina o mês de maio, mês de Maria, hein, com esse momento. Onde ele dá a bênção para a gente também, a gente está terminando o programa também. Pois não, que Deus abençoe vocês e seja uma semana bonita, uma semana cheia de bênção de Deus, e nós teremos durante a semana, justamente no dia 31, a festa da visitação. Eu convido a ir à igreja, a celebração é bonita também nesse dia, a celebração litúrgica no dia da visitação. E não deixe de rezar o terço, rezar o rosário em homenagem a Nossa Senhora, de modo muito particular nesse dia de Nossa Senhora. A bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, desça sobre vós e permaneça para sempre. Amém.